Queridos irmãos e amigos e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus seja reinando em cada coração. Queremos compartilhar um pouquinho nessa manhã a sua Palavra de Deus, lá em Tiago capítulo 1, 12, que diz a Palavra de Deus o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Queridos irmãos, eu quero pensar um pouquinho sobre a palavra perseverança. Perseverança é constância. Perseverança é não desistir do seu propósito. É permanecer firme com o seu propósito em qualquer circunstância. É um desafio muito grande nos permanecer perseverantemente, porque a nossa tendência natural é viver, nós somos tendenciosos ao relaxamento. Às vezes começamos bem e desistimos com facilidade. Nós observamos, às vezes, uma caminhada, vamos fazer uma caminhada e às vezes não cumprimos qualquer propósito, desistimos com facilidade. O segredo é começar na segunda-feira e ter aquele propósito firme e não desistir no seu propósito. Aí nós relaxamos com facilidade e começamos bem e depois desistimos. Mas a Bíblia, a Palavra de Deus, nos orienta a perseverar até o fim, ou permanecer perseverante, porque depois que nos perseverarmos, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida. O resultado é permanecer firme até o fim para recebermos a coroa da vida. Nós observamos, se observar a vida de Josué, ele passou por um processo. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, foi auxiliador de Moisés e levou tempo para que ele pudesse contemplar ali a terra prometida. Os dois que venceram ali, Josué e Caleb, tiveram o privilégio, mas suportou diversas adversidades para que pudesse alcançar a vitória. O segredo, meus irmãos, a nossa vida com Cristo, nós temos que permanecer firme em qualquer circunstância. Se nós observarmos a profundo a vida de Josué, o que ele passou, se for observar a vida de Jó, um homem íntegro, reto, fiel a Deus, irrepreensível, um homem que se desviava do mal, um homem que era rico, um homem que teve 7 filhos e 3 filhas, um homem que passou por um momento inusitado na vida, mas ele não desistiu dos seus propósitos. Um homem que perdeu a sua riqueza, perdeu a sua família e perdeu a saúde, os 3 bens mais preciosos que nós possamos adquirir, e ele perdeu tudo isso, mas ele não desistiu. Ele sabia, eu sei que o meu Redentor vive. Nem por isso, por mais que ele questionou a Deus, em alguma situação, ele questionou o Senhor, mas ele não desistiu do seu propósito. Ele continuou, o propósito firme. E esse tem que ser o nosso foco. O nosso foco é Cristo Jesus. O nosso alvo é Cristo. O propósito, o próprio Deus chamou Jó de irrepreensível, um homem que era reto, correto. Ele servia a Deus de coração nos bons momentos e nos maus momentos, nas situações boas e na adversidade. Ele manteve firme, e por isso Jó foi muito abençoado em sua fidelidade. Tinha tudo, riqueza, família, saúde, e perdeu tudo. No seu sofrimento, Jó questionou muitas coisas razão, qual a razão de viver e as ações de Deus, mas não
perdeu, não parou de crer em Deus. Pôs a sua confiança nele. Ele não desistiu em momento algum, mesmo esperando o apoio da sua esposa. Ela dizia para ele: você ainda continua com essa tua integridade? Amaldiçoe esse Deus e morra. Mas ele não desistiu, ele continuou firme, ele não depositou essa confiança no Senhor. Por isso Jó é mencionado como um grande exemplo de perseverança. Nos ensina muito a respeito de perseverança nos momentos difíceis. Um outro exemplo que nós possamos observar também é a vida de Paulo. Nós vamos observar em 2 Coríntios 11, 24 e 27. Paulo passou por diversas circunstâncias e ele não se desistiu do seu alvo, do seu objetivo. Paulo, ele passou por naufrágio, ele apanhou, foi apedrejado, mas ele não desistiu do seu propósito. Essa tem que ser a nossa postura diante do Senhor, meus queridos irmãos. Nós só vamos adquirir a vitória depois que permanecermos até o fim. Por isso, lute com fervor e fé, sem desanimar, sem desistir. Perseverança é não desistir, é permanecer firme e inabalável na obra do Senhor. A igreja primitiva é aquela que orava constantemente, que mantinha comunhão uns com os outros e que estava no templo ali orando e permanecia firme. E esse tem que ser o nosso propósito, o meu propósito, o seu propósito, a nossa postura diante do Senhor. É não desistir. O nosso alvo é Cristo. E só recebemos a coroa da vida se permanecermos até o fim. A palavra de Deus nos afirma em ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que eu, você, que nós possamos permanecer firme no alvo que é Cristo. Mesmo em meio às dificuldades, problemas que surgirão, nos bons momentos, nos maus momentos, precisamos perseverar até o fim. Somos muito tendenciosos a desistir, a desanimar, a começar e depois relaxar. Mas que eu e você, que nós possamos permanecer firme. A palavra de Deus nos fala, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa é a promessa de Deus, meu querido amigo, irmão. Para mim e para você, se permanecermos firmes, alcançaremos a vitória. Por isso, digo para você, lute com fervor e fé. A vitória vem, mesmo que pareça que é o final. Deus é o nosso refúgio, nosso socorro, fortaleza, nosso socorro bem presente, que nunca nos abandona, que se importa com você, que sabe da sua luta, que sabe das suas dificuldades, sabe da minha dificuldade, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Permaneça firme, meu querido irmão, não desiste. Se está difícil, creia que o Senhor é conosco e que possamos todas as coisas naquele que nos fortalece, aquele que é fiel, aquele que está pronto para nos acolher, para nos abraçar. O Josué, ele diz a sua palavra, ser forte e corajoso, não tema, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por isso não se desvie nem para um lado, nem para o outro, nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanece firmemente no autor e consumador da nossa fé. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele se importa com você. Creia, não desiste, confia. Está difícil, confia. Tá pesado, confia, porque a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Deus instituiu a Josué, a Jó, tudo em dobro, porque ele não desistiu, ele confiou no Senhor, mesmo nos momentos difíceis. Ele creu que o Senhor não o abandonou, que estava sempre com ele, que ia o abençoar e como o abençoou. Que o Senhor possa abençoar a sua vida.
Que o Senhor possa te fortalecer nesses momentos difíceis. Você pode estar firmado e alicerçado na rocha, nesse Deus poderoso que faz milagre acontecer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu me coloco na inteira dependência do Senhor. Que mesmo quando vier as dificuldades, as lutas, os problemas, que nós possamos estar firmados, alicerçados no Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor é poderoso para operar, para restituir, para sustentar com teu poder, com a tua graça, com a tua unção. Abençoe, Pai Santo e amado, nessa manhã, cada ouvinte dessa palavra, cada irmão, cada pessoa, que o Senhor possa alcançar cada coração, que o Senhor possa fortalecer cada vida com o teu poder, com a tua unção, com a tua graça, que tenhamos, Pai, uma semana de bênção aos cuidados do Senhor. Que a graça do Senhor, nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo permaneça em cada coração, hoje e para todo sempre. Que a plenitude do Espírito Santo preenche cada coração, nesse dia, nessa semana, nessa manhã, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.